Bom dia, paz. Tudo bem com vocês? Aproveitando que vocês estão ainda de pé, se você puder abrir a Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 11 em diante. Obrigado, banda, vocês são abençoados. Obrigado por nos servirem hoje. Vocês devem estar pensando, mas essa banda é diferente. É diferente, é de Jesus, né? É benção, mas é que o nosso pessoal do louvor está no retiro. Então, gentilmente eles receberam o convite de vir aqui e estão aqui nos servindo. Diz a palavra de Deus, então, em Marcos capítulo 11, a partir do verso 1. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino de nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Você pode se assentar. Pai, esta é a tua palavra, Pai. Esta é uma palavra que contém revelações aqui, Senhor, que podem mudar as nossas vidas, que podem fazer com que nossa vida seja totalmente transformada pela tua palavra, Pai. Eu quero entregar esse controle do culto, nesses poucos minutos, a Ti, querido Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse ambiente. Prepara o nosso coração, prepara esse ambiente, prepara todas as coisas aqui para que a Tua palavra seja ministrada sem impedimento algum. É o que te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, pense comigo. Jesus, ele estava se dirigindo para Jerusalém. 5 dias antes da sua crucificação, antes da sua morte. Eu quero dar um tema para essa mensagem para vocês, você que gosta de anotar, é controlando a ansiedade à luz das Escrituras. Imagine se Jesus fosse ansioso. Ele sabendo de todas as coisas que iria acontecer com ele. Imagine você ou eu. A melhor maneira da gente entender outra pessoa é se colocando no lugar dela. A melhor maneira de nós entendermos as Escrituras é entrando dentro dela e se colocando no lugar de Jesus para tentar entender, se é que a gente pudesse, entender Jesus, como ele pensa. Se você soubesse que teria apenas 5 dias de vida. 5 dias de vida. E se você soubesse ainda que nesses últimos dias, esse mesmo povo, e nesse texto a gente vê que o aclamou, chamando ele de rei, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, esse mesmo povo, daqui a 5 dias, iria crucificá-lo. Talvez você ou eu poderíamos dizer: bando de falso, hein? O que é isso? Eu não
vou aceitar adoração nenhuma desse povo. Mas Jesus sabia muito bem tudo que ele estava por fazer. A ansiedade é um dos transtornos mais difíceis, mais de lidar. Existem 5 níveis de ansiedade. Eu não vou entrar nos pormenores aqui, porque não vai dar tempo e não é a nossa questão aqui, de falar muito da ansiedade. Eu quero discorrer com vocês, nesses minutos que eu tenho, à luz das Escrituras, como enfrentar essa ansiedade. A ansiedade, no nível certo, é normal. Por exemplo, antes de pregar a palavra, todo pregador fica um pouco ansioso, tem uma expectativa. Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua dependência. Você vai fazer uma prova no vestibular, você fica ansioso. Mas essa ansiedade, ela não pode tirar a tua paz. Ela não pode te deixar fora do foco. Quando começa a fazer isso, não é bom. Você está saindo da direção de Deus, porque você está se preocupando mais do que deveria. E a Bíblia, por isso que é importante a gente ler a Bíblia, porque ela nos acalma. Então eu quero discorrer hoje sobre algumas situações, principalmente sobre ansiedade. Eu trabalho numa empresa, de vez em quando eu não sou pastor da empresa lá, né? Mas eu trabalho no RH, então eu atendo muitas pessoas. E eu estava, nesses últimos 3 semanas aí, o que eu atendi de gente ansiosa, preocupada, e a gente tenta acalmar, e o Espírito Santo me falou ao coração assim, ó. Eu tenho profissionais que cuidam muito bem disso aí, mas eu também tenho, na palavra de Deus, remédio para isso. E é isso que eu quero tentar ajudar aqueles que sofrem de alguma ansiedade, hoje, com algumas palavras bíblicas aqui, com alguns ensinamentos bíblicos que Jesus e que as Escrituras nos deixam aqui. Então o transtorno, ele prejudica a qualidade de vida. A maioria das preocupações da pessoa ansiosa nunca vai ocorrer. Segundo estudos, dizem que 95% daquilo que você teme nunca vai acontecer. Mas nós vivemos sempre no futuro. Por exemplo, se o culto demorar um pouquinho, você já vai, meu Deus, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que estar no lugar. A gente já não está mais aqui, a gente já está lá. E se bobear, eu estou falando, você já está pensando lá na frente. A gente às vezes não usufrui do tempo presente. E a gente precisa aprender a desfrutar do presente. A única coisa que Deus nos dá mesmo é o tempo presente. Porque o futuro eu não sei o que vai acontecer. O passado já se passou. Mas o presente, esse momento é a oportunidade de Deus fazer alguma coisa na tua vida. Esse é o tempo de Deus, esse é o tempo aceitável, é o tempo favorável, é o tempo que Deus pode trabalhar na tua vida, aleluia. E a gente fica se distraindo, pensando na frente, ou parado, ou preso no futuro, ou no passado, perdão. E a gente não usufrui daquilo que Deus tem para a gente. E muitas vezes as pessoas têm crises, dependendo do nível da ansiedade, que até parece um infarto ou um AVC. E transtorno de ansiedade é diferente de ansiedade. Então, nós não vamos entrar aqui na parte clínica. Inclusive, nós temos profissionais aqui que atendem, né? Nós temos a Marisa, que é psicóloga. Aqui temos a pastora Jaque, que é psicóloga. Se você precisar, eu sou a favor da gente procurar psicólogo e procurar psiquiatra, sim, se precisa. Né? Às vezes tem coisas emocionais que precisam ser destravadas. Mas também, a palavra de Deus fala algumas coisas sobre isso. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 264 milhões de pessoas no mundo sofrem de algum transtorno de ansiedade. E essa ansiedade, ela pode gerar medo, e pode virar crises de pânico, pode virar outros transtornos. Como eu falei, não vou entrar na parte clínica aqui, porque não vai dar tempo, e também eu não sou o profissional mais indicado para isso. Eu trabalho sim com pessoas, estudei bastante sobre isso, mas eu penso que tem profissionais mais qualificados do que isso, que não é. Eu quero falar à luz das Escrituras. Então, a pergunta é, como lidar com a ansiedade? O que eu posso fazer para mim, estar na dependência de Deus? E como eu falei antes, se você tivesse 5 dias de vida, o que você faria?
Jesus tinha um problema diferente de nós. Não é que é problema. Na verdade, ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele. E você e eu não sabemos o que vai acontecer comigo ou com você daqui a 5 dias. Mas ele sabia. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Então, se ele fosse ansioso, imagine só. Ele estaria fora do tempo. E Jesus nunca está fora do tempo. Porque ele é o Senhor do tempo. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que Jesus continuou firme em seu propósito. Veja bem, ele disse, chegou a Jerusalém, que era o local onde ele ia ser crucificado, junto ao Monte das Oliveiras, aonde ele passou aquele momento onde ele suou sangue. Ele enviou 2 dos seus discípulos para que as escrituras se cumprissem. Zacarias 9:9 fala que o mestre, que o Messias, viria montado num jumento. O normal de um rei era vir numa mula, num cavalo, mas ele pegou um jumento, que nunca fora montado, significando humildade. Então, ele não mudou os seus planos por causa da inveja ou por causa da falsidade dos outros. Ele veio para que se cumprisse o que estava escrito dele. Eu quero dizer para você, querida igreja, muitas vezes nós vamos enfrentar falsidade, nós vamos enfrentar inveja, as pessoas vão falar e até vão nos caluniar, só que eu quero dizer para você, Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um propósito para a tua vida. Não mude, não aborte os sonhos de Deus por causa de palavras que não é a palavra de Deus, aleluia. Eu quero dizer, você já ouviu isso muitas e muitas vezes, Deus tem um plano para você e é verdade, é a coisa mais certa do mundo. O plano dele é o melhor, o plano dele é aquele que vai te trazer paz, o plano dele é aquele que vai transformar a tua vida, a tua casa, a tua família. Ele vai pegar você e você vai ser um instrumento, vai ser usado, vai ser uma tocha na mão de Deus, aleluia. Marabachui decai malabachaias. Apesar da oposição, prossiga. Faça como Neemias. Tentaram tirá-lo do projeto, do plano de Deus, mas ele não cedeu às pressões, porque ele sabia quem ele era, ele sabia o que tinha que fazer, ele sabia que havia um plano sobre ele, aleluia. Jesus pediu para seus discípulos fazer algo diferente, apesar de saber que seriam questionados. Veja bem, pense comigo. Se você estivesse seguindo Jesus e Jesus dissesse para você, vai, lá tem um jumento amarrado, tem dono, é de alguém esse jumento. Você vai lá, vocês dois vão tirar esse jumento. Mas Jesus está pedindo para roubar um jumento? Pegar emprestado, não sei, sem autorização? Vai. Faz assim. E ele já adiantou, quando vocês estiverem lá, se alguém perguntar, diga que o mestre manda. Eu quero dizer para você nessa igreja, que Deus vai te mandar fazer coisa diferente. Aleluia. Deus vai mandar fazer coisa que você não vai entender. Porque se fizesse sentido, você tinha feito. Agora, quando Deus te manda algo que não tem sentido, mas Senhor, não é meu, Senhor, é do outro, mas o mestre mandou. E quando ele disse, o mestre mandou, eles trouxeram, aleluia, o jumento, aleluia, porque algo estava para se cumprir, as escrituras estavam para se cumprir, e Deus sabe exatamente que a escritura dele, que o plano dele quer se cumprir na tua vida, aleluia. Mas você e eu precisamos fazer algo diferente, algo que talvez você não entenda, mas Deus está dizendo, faz, aleluia. A questão nunca foi entender, a questão sempre foi crer. Glória a Deus. Jesus continuou se consagrando até o fim. Ele montou num jumento que nunca tinha sido montado. Isso significa santificação, um projeto único. Deus tem um projeto único para a tua vida. O projeto que Ele tem para você não é o que tem para mim. E o projeto que tem para mim não é o que tem para você. Entenda, querida igreja. Deus tem um projeto único para você. Para Jesus, Ele tinha que se cumprir as escrituras, porque Ele era o Messias. Para mim e para você, tem que cumprir aquilo que Ele projetou para mim e para a sua vida. E Ele se consagrou.
Tem coisas que Deus só tem para você. É só para você. Não perca a oportunidade, mesmo que você não entenda. Mas se Ele mandou, é para você. Tem lugares que Deus quer que você chegue primeiro. Tem lugares que é só você. Tem pessoas que Deus vai colocar na tua mão para ganhar essa vida. Aleluia. E Jesus andou humildemente na presença de Deus, sem se importar com as honrarias. Ele sabia que aquele povo estava citando o Salmo 118, 25. Era o Salmo messiânico. Era o Salmo messiânico. Que dizia que assim, ó, salva-nos. Nós te pedimos ao Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus e Ele é nossa luz e adorne a festas com ramos até as pontas do altar. É por isso que hoje, se você for numa igreja católica, ela vai celebrar o domingo de Ramos, não é isso? Então eles estão celebrando esse momento onde Jesus foi aclamado como rei em Jerusalém. Porém, 5 dias depois, o povo que o aclamou rei, o crucificou. Eu quero dizer que se você ou eu esperarmos gratidão das pessoas, nós vamos nos decepcionarmos, e a decepção é a primeira vez. Depois, quando você se decepciona várias vezes, vira frustração. Veja bem, entenda, eu me decepciono, eu me frustro, e às vezes eu perco as expectativas, entro em depressão e daí por diante. A tua expectativa, a minha, tem que estar em Deus. As pessoas, elas vão ter pessoas boas no seu caminho, Deus vai colocar, mas vai colocar pessoas que infelizmente vão te frustrar, vão te decepcionar. E Jesus sabia muito bem lidar com isso. E não permita que o sucesso aparente tire a tua capacidade de raciocinar. Muitas vezes a gente está no auge. Jesus aqui chegou no auge do seu ministério. Depois do sucesso sempre vem uma grande prova. Eu até digo que a maior prova não é a dificuldade, a maior prova é o sucesso. Porque ali é onde se vê onde é que está o teu coração de verdade. Quando está indo tudo bem, quando você está prosperando, quando Deus está te abençoando de uma maneira, quando as pessoas estão dizendo, nossa, esse é pregador, esse é dos bons, esse canta muito, esse é isso. Cuidado. Se o teu coração subir demais, a queda é grande. É por isso que em Provérbios 16, 18 diz que antes da ruína vem a soberba. E o espírito orgulhoso precede a queda. Deus está avisando. Eu amo esse Deus porque nos avisa muito. A gente começa a ficar soberbo, começa a se achar demais. Está bem perto de cair. E eu quero rapidamente, aqui não é a questão, mas só para você. Mas pastor, será que eu sou ansioso? Será que eu sou ansioso? Será que eu tenho crise de ansiedade? Eu vou dar alguns sintomas, algumas dicas de transtorno de ansiedade. Se você tiver alguns desses aqui, pelo menos mais do que um terço, procure ajuda. Ou coloque a palavra de Deus coloque a palavra de Deus na sua vida, né? Cumpra ela. Se você tem respiração ofegante e falta de ar, é um sintoma. Palpitações e dores no peito também. Tem muita gente que, né, fala acelerada, como diria minha falecida mãe, parece estar comendo arroz quente, né? Ou aquele narrador de corrida de cavalo. Tem gente que não, né? Cuidado. Sensação de tremor e vontade de roer as unhas, também é sintoma de ansiedade. Agitação nas pernas e braços, tensão muscular. Às vezes causa também tontura e sensação de desmaio. Outras vezes até enjoo e vômitos. Irritabilidade. Você não tem paciência com nada. Estressado toda a vida. Cuidado. Veja bem. Se tem enxaquecas constantes, boca seca e hipersensibilidade ao paladar, insônia também. Eu vou citar alguns aqui. Mas não é que você tem um ou dois, não. Eu tenho essa ansiedade, tenho crise de ansiedade, não é isso. Mas se você tem a maioria disso. Preocupação excessiva. O que é preocupação excessiva? É se preocupar além da conta. Calma, não aconteceu. Um dia de cada vez. Dificuldade de concentração.
Às vezes não é ansiedade, pode ser TDAH também, né? Cuidado. Nervosismo, medo constante. Sensação que vai... Esse aqui é uma coisa importante, ó. Sensação que vai perder o controle, que algo ruim vai acontecer. Fica ligado. Esse é um dos principais sintomas. Sensação de que vai perder o controle, que algo ruim vai acontecer. Talvez esse seja um dos principais. Sensação de ser um observador externo da sua própria vida. Uma despersonalização. Que nada dá certo para você, que é só para os outros. Desequilíbrio dos pensamentos. Braço dormente, suor frio. E o último. Sentir-se desconectado de seus ambientes. Desrealização. Eu não quero ficar muito nos problemas. Eu quero na solução. Eu só dei alguns tópicos para você mais ou menos se situar. Será que tenho crise de ansiedade ou não? Então vamos lá. Agora que é o mais importante da mensagem. Mas pastor, se eu tenho isso, o que eu faço? Vamos lá. Quais as armas que estão à nossa disposição segundo a Bíblia? A primeira arma que Jesus sempre usou é a arma da oração. Normalmente, agora você vai concordar comigo, uma pessoa ansiosa, ela não ora muito. Sabe por quê? Porque ela não consegue. Ela está ansiosa. Então, uma das coisas mais importantes para você vencer a ansiedade é a oração. Porque você precisa colocar esse peso diante quem pode carregar o seu peso. Então, uma das principais armas, se não a principal, é a oração. Você tem que estar diante de Deus, Senhor, eu não estou bem hoje, eu estou com tal e tal problema, conta tudo, despeja todos os seus problemas diante. E Jesus sempre fazia isso. No seu pior momento, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, no ápice da ansiedade, se é que fosse assim dizer, ele disse, vamos orar comigo. Ele convidou os discípulos, ele que sempre dava força para os outros, ele disse, vamos orar comigo. Ele chamou todos para orarem. Ele colocou então toda a sua humanidade perante Deus. Ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, não seja feito como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Queridos e queridas, deixa eu dar um recado para você. Às vezes, você vai ter vontade de desistir. Mas ter vontade de desistir não quer dizer que você vai desistir. Jesus também teve. Ou não foi? Ele teve vontade de desistir. Às vezes, está tão difícil que dá vontade de parar tudo, largar tudo. Elias era um homem cheio da unção. Chegou um momento que ele disse, não, eu quero a morte. Chega, eu não sou melhor que meus. Vai ter momento que você... cansaço. Se você não dividir essa carga, essa ansiedade, esse peso, você vai querer parar. E não tem mal nenhum em querer parar. Mas não pare. Lembre-se que a vontade é normal. Todos nós temos essa vontade às vezes. Ela passa pela nossa cabeça. Mas não precisa ser concretizado. Você entrega essa vontade para o Pai, como Jesus fez. Quando você entrega essa para o Pai te dá força. Ele diz que logo depois que ele fez isso, anjos o serviram. Quando você começa a orar, você aciona o exército celestial a teu favor. E os anjos, o Espírito Santo, primeiro que é o Espírito Santo que te ajuda, que te dá força. Segundo, você coloca os anjos a te servirem. Você não precisa lutar sozinho. Então a primeira arma que você tem para a ansiedade, ore, mas eu não consigo. Bote o louvor, fale com Deus, reclame, coloque toda a tua causa lá. Se for para reclamar de Deus, eu não estou bem, eu nem sei se eu mereço estar aqui, mas eu coloque tudo para fora. Reclame mesmo. É melhor você reclamar para Deus do que reclamar para os outros. E quando você sente a ansiedade apertando o seu coração, ore a Deus, Ele tem a paz que você precisa. Conte para Ele tudo que você está sentindo, peça sua ajuda. A Bíblia diz em Filipenses 4:6, olha só, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
Ó, primeiro segredo. Pela oração e súplicas, quem está ansioso precisa suplicar às vezes. Pedir. E com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Veja, Filipenses 4:6. Então, primeira arma espiritual, oração. Mas eu não consigo, pastor. Reclame, ore. Vai mal. Passa o tempo, comece a orar. Diz, Senhor, fecha a porta do teu quarto e diga, agora nós vamos conversar. Bota uma cadeira lá e diz, Jesus, senta aqui que agora nós vamos conversar. Eu quero reclamar, eu quero colocar a minha vida toda diante de ti. Mas faça alguma coisa. Segunda coisa importante. Depois que você orou, acabou a oração, agora você entrega e confia. Ah, mas é difícil. Quem falou que é fácil? As melhores coisas da vida são as coisas difíceis. As coisas fáceis a gente não valoriza. Entregue e confie. Não deixe que a ansiedade lhe esmague. Leia a palavra e veja como Deus fala com você. Então você orou, colocou, agora comece, Deus, o que tu tens para mim? Mas leia com atenção. Então, quando você lê a palavra, se ela entrar no seu coração, você vai entregar e confiar. Ele é mais forte que você e consegue carregar todos os seus problemas. Não aceite pegar esse problema de volta. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, 7, diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele vai cuidar de vós. Não é assim. Ele tem cuidado de vós. Ele já está cuidando. O futuro, como é que eu vejo o futuro? Só para você entender. É como se fosse um tapete, né? Um caminho florido, um tapete. Jesus já foi até lá e voltou. Então ele sabe exatamente o que vai acontecer lá na frente. E ele está cuidando do teu futuro. Porque ele já sabe. Ele sabia 5 dias antes do que ele ia passar. E ele sabe o que você vai passar, o que eu vou passar. Se você ainda vai errar, se eu vou errar. E mesmo assim ele te ama. Interessante isso, né? Às vezes eu erro de, meu Deus, tu sabia que ia fazer isso, né, Jesus? E mesmo assim tu me usa, mesmo assim tu me amas. Às vezes eu sou um turrão orgulhoso, às vezes mesmo assim tu me amas, né? Porque Jesus sabia o que eu ia fazer lá na frente. Mesmo assim Jesus ama a gente, independentemente do que eu faço ou deixo de fazer, porque o amor dele é imutável. Então, primeira oração. Segundo, você tem que entregar e confiar, lendo a palavra. Terceiro, está difícil? Busque ajuda espiritual. Procure encorajamento. Não se isole. Desabafe com alguém. Muitas vezes Deus usa outras pessoas para nos ajudar. Procure pessoas bondosas e sempre tenha a palavra de encorajamento, né? Deixe que seus pensamentos sejam influenciados por palavras animadoras. Então é preciso procurar gente boa. Coisa boa é andar com gente animada, né? O animado é muito bom. A gente chega lá, tá tudo bem, tá ótimo, né? Tá tudo bem, tá bom, com previsão de melhoras. Gente boa. Agora a gente chega num lugar, tá bom, só para ti. Tá péssimo, né? Parece que te dá coisa ruim, né? Então, ande com gente animada. Procure gente de Deus, gente que conhece a palavra para te influenciar. Senão, vai ser 2 desanimados. Porque a Bíblia diz em Provérbios 12:25, o coração ansioso deprime o homem. Olha só, vou repetir, olha como é importante isso. O coração ansioso deprime o homem. Traz depressão, traz tristeza. Mas eu sempre amo o Espírito Santo porque ele sempre tem um remédio, né? Vírgula, mas uma palavra bondosa o anima. Glória a Deus por isso. Então, procure ajuda. Terceiro, tenha discernimento das coisas. Entenda que não controlamos tudo. Vai ter momentos que você perde o controle da tua vida. E agora, Deus? Isso aí está nas tuas mãos. E é nessa hora que você vê como você depende dele e como ele é bom para você. Na verdade, nós temos controle de pouca coisa. Lembre-se que Deus, ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E a Bíblia diz em Mateus 6:27, no Sermão do Monte, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Jesus já sabia disso. Então, querida igreja, tenha discernimento, que nem tudo você vai controlar.
Cuidado, querer controlar tudo, que não dá. Vai ter coisa que fugir da tua mão. Entregue. É entregar ou entregar, senão a gente vai ser sempre ansioso. E o mais importante, se você orar, ler a palavra, procurar ajuda, ter discernimento, que nem tudo você controla, vai vir uma coisa interessante. Veja bem, que diz assim, ó, no versículo 7 de Filipenses, eu li até o 6. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente, duas coisas, o coração e a mente, de vocês em Cristo Jesus. Veja bem, Silvio Santos, uma vez ele deu uma entrevista que eu achei muito interessante, ele é muito sábio, não é à toa que ele criou essa rede. Perguntaram, falando com ele, ele disse, ó, eu não ajo pelo coração, porque às vezes o coração me engana. Acima do coração está a mente. Mas também eu não ajo só pela mente, porque às vezes o meu coração quer convencer a minha mente. E acima da minha mente está a minha consciência. Acima da minha consciência está Deus. Então, se eu agir só pelo meu coração ou pela minha mente, às vezes eu posso fazer coisa errada. Então eu ajo sim pelo meu coração, pela minha mente, pela minha consciência. E eu coloco isso pautado em Deus, porque ele é judeu. E você sabe que ele é o Senhor Abravanel, ele é judeu. Então, queridos, não vá só pelo coração. A ansiedade é pelo coração, pelo que está sentindo. Se você for pelo que está sentindo, você vai estar sempre frustrado, sempre preocupado. Então, vai ter momento na tua vida que você não vai entender absolutamente nada. Mas às vezes essa situação só veio para mudar você. Se eu perguntasse para cada um de vocês aqui, quem passou por provas e coisas que não entendeu absolutamente nada, você vai dizer, eu passei. Eu também passei. Vai ter momentos que a gente não entende nada do que está acontecendo. Mas não precisamos entender. Precisamos saber que Ele está cuidando da gente, aleluia. E esse versículo, ele fala com a preocupação das coisas futuras. O que sucede às orações é a paz. Você ora, lê a palavra, busca ajuda espiritual, entrega, confia. E essa paz que excede, ninguém vai entender. Mas como? Quando meu filho estava na UTI, a gente fica sabendo depois, ficou 14 dias na UTI, morre, não morre, morre, não morre. Eu fui trabalhar. E as pessoas me diziam assim, como tu pode trabalhar ainda? Eu não conseguiria, eu iria para casa, eu digo assim, ó, Deus falou comigo, Ele vai cuidar do meu filho. Deus disse que Ele ia cuidar. Se eu estou cuidando das coisas de Deus, Ele vai cuidar. Então, o que eu quero dizer para você, quando você confia, entrega, não é que você não fica preocupado, você fica um pouquinho preocupado. Eu não vou ser hipócrita com vocês, às vezes a gente fica abalado. Abala sim, não tem problema você ficar abalado, mas o problema é ficar totalmente abalado. Abala, mas logo o Espírito Santo diz, calma, eu estou cuidando. Sempre há alguém te orientando. Então, Jesus é o Senhor do tempo. Não fique ansioso por algo que não aconteceu. Estou terminando, tá, gente? E eu quero finalizar aqui dizendo para você que muitas vezes a gente confunde algumas coisas. Veja bem, fé e paciência andam junto. Fé sem paciência é ilusão e auto-engano. Se você tem fé, diz que tem fé, mas não tem paciência de esperar o tempo de Deus, você está se auto-enganando e se iludindo. Paciência sem fé é acomodação. Então, aprenda a esperar em Deus. Às vezes você tem paciência, mas não tem fé. Você se acomodou. Cuidado com isso. A acomodação estagnação viva, deixa você estagnado, parado na fé. Porém, como eu falei antes, se você só tem fé, mas sem paciência, você está se iludindo e auto-engano. Então é importante sim, você ter fé e paciência. Fé e esperar que Deus vai fazer. Saber que Ele é Deus suficiente para fazer. Eu não sei como está a tua vida com Deus, eu não sei como está o teu coração hoje. Talvez eu estou falando aqui com pessoas que estão esperando uma bênção há muito tempo. Poxa, mas não muda? Por quê? Sabe por que não muda? Eu vou dizer um negócio para vocês.
Quanto mais eu tento mudar uma situação, mais difícil ela fica. Quando eu tentava controlar o meu dinheiro, mais ele fugia de mim. Eu sou muito organizado, muito controlado nas minhas coisas. Quanto mais eu dizia, não, quando eu disse, Deus, eu não sei fazer algumas coisas. Deus começou a prosperar, enviar coisa. Se eu tentar controlar a minha mulher, mais difícil fica. Mas se eu dizer, Deus, ela é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela sou eu e eu sou ela. É uma coisa só. Então, Senhor, nós somos um. Muda a gente, muda eu também. Me muda, Senhor, me muda. Quando você muda, as coisas mudam. Se vocês querem esperar que os outros mudem, mas você não quer mudar, nada vai mudar. Então, primeira coisa, mude você. Tudo vai mudar. Às vezes é só uma questão da gente mudar, que as coisas tudo mudam. Eu te convido a ficar de pé. Quero orar por você. Glória a Deus. Queridos, nós estamos num tempo de muita gente ansiosa. Como eu falei antes, não se preocupe, um pouquinho de ansiedade é normal, até é bom. Imagine se você não se preocupar por nada. Tá tudo certo, não é nada, tá. As coisas também não tem que ter uma organização, uma preparação. É importante, sim. Mas o problema, o que eu estou falando aqui é o excesso. Talvez você está preocupado, governo. Poxa, mas e agora o que vai acontecer com esse governo? Você está preocupado com não é o teu prefeito, não é o teu presidente, talvez não seja o teu governador. Talvez você está na empresa que você nem gostaria de estar. Ei, um dia de cada vez. Fé e paciência. Eu não sei se o teu coração está apertado, se você se identificou com essa mensagem, você diz, não, mas eu sou ansioso, eu não consigo orar, eu não tenho paciência. 5 minutos eu paro de orar porque eu não consigo, eu me desconcentro. Ei, experimente colocar um louvor bem calmo, bem abençoado. Bote uma cadeira lá para Jesus e converse com ele face a face, como Moisés fazia. Reclame mesmo, fale tudo. Comece, se você não sabe como orar, comece reclamando, comece contando, comece colocando como você se sente, como você está se sentindo diante das coisas, os seus problemas, o que você gostou, o que você não gostou. Mas coloque esse peso nele. Você vai ver que vai sair peso de você. Daqui a pouco você vai ler a palavra, ela vai falar com você. E daqui a pouco você vai achar um amigo, uma amiga, vai buscar ajuda espiritual. Quando você menos perceber aquela paz que excede a todo entendimento, vai entrar e dizer, nossa, como eu não estou preocupado? Aí o Espírito vai dizer, porque eu estou trabalhando por você. Vamos orar. Pai, feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Nós estamos num tempo, Senhor, pós-pandemia, que muitos especialistas já previam, já diziam que esse seria um momento que muita gente estaria ansiosa, depressiva, estressada, porque nunca se viveu um tempo onde somos tão cobrados por tudo, onde somos tão comparados com as outras pessoas, onde somos tão expostos por aquilo que nem queremos dizer. Às vezes postamos alguma frase e as pessoas nos julgam, Senhor, interpretando ou entendendo outras coisas, Pai. E como lidar com essas coisas, Pai? Nós estamos num tempo onde precisamos nos render a Ti, Senhor, onde precisamos confiar mais, Pai. E eu oro por cada um dos meus irmãos. Ajuda, querido Espírito Santo, ajuda-os a entregar o seu coração diante de Ti. Ajuda-os a ser melhor, para que eles não possam perder família por causa da ansiedade, perder emprego, perder tantas coisas, bens materiais e, acima de tudo, perder a salvação. Porque ansiedade significa não confiar no futuro, e não confiar no futuro é igual a falta de fé. E a salvação vem por Jesus, mas mediante a fé, Pai. Então, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, um tempo de paz espiritual que excede a todo entendimento para esse povo, Pai.
Se todo aquele que está passando por uma tribulação, uma dificuldade, que nesse momento seja o ambiente, Senhor, onde ele possa experimentar o teu toque, experimentar a tua cura, experimentar o teu mover, experimentar, Senhor, o sobrenatural de Deus. Enquanto o louvor toca uma canção, comece a falar com Deus, coloque para Ele tudo aquilo que você está sentindo. Deus abençoe. Louve a Deus.